O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés. Enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: Fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: Tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: Estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: Teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: Tua fé te salvou. Vá em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas aos romeiros, romeiras, que vieram de longe e de perto para participar da Santa Missa, aqui na Basílica Santuário, a casa dedicada à nossa Mãe, Nossa Senhora de Nazaré. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas. E a você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco através da Rede Nazaré de televisão, também através da Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal basilicadenazaré.com.br, ou mesmo você pode instalar aí no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. Uma saudação especial também a você, meu irmão, minha irmã, internauta, que acompanha a Santa Missa através da rede mundial de computadores. A você e a sua família, contem sempre com as nossas orações e que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, esteja olhando por você, por sua família, por seus projetos, por seus anseios. E desde já, o nosso muito obrigado
por estar sempre rezando conosco através dos meios de comunicação. Irmãos e irmãs, certa vez, um senhor que sempre vendia balões em uma praça, ele usava uma técnica muito inteligente para poder vender os seus balões e assim ser feliz em seus negócios. Quando ele chegava, ele soltava um balão vermelho para que as pessoas se sentissem atraídas e pudessem vir até ele para comprar balões. E havia um menino negro que acompanhava aquele homem praticamente todos os dias. Então aquele homem, depois de soltar o balão vermelho, ele esperava um instante, soltava um balão azul, depois soltava um balão vermelho, depois soltava um balão amarelo e por fim soltava um balão branco. E o menino ficava observando que ele não soltava o balão preto, ele ficava segurando. Então o menino se aproximou dele e disse: escuta, este balão preto não sobe porque o senhor não solta? Então o homem, sorrindo, soltando assim a linha que prendia o balão, foi observando que o balão foi subindo até desaparecer. Então ele, se virando para o menino, disse: meu filho, o que faz o balão subir não é o que está por fora, mas é o que está por dentro. É isto, meu irmão, minha irmã, que nos apresenta o texto do Santo Evangelho que nós acabamos de ouvir. Aquilo que nos leva até Deus, aquilo que nos aproxima de Deus, não são as exterioridades, mas a interioridade do ser humano. Vimos que no texto de hoje, São Lucas mostra duas personagens que se aproximam de Jesus. De um lado nós temos o dono da casa, Simão, e de outro lado a pecadora. Veja que Simão, o fariseu, ele tem nome. Significa que provavelmente era uma pessoa muito importante, era uma pessoa que fazia parte da alta sociedade daquele tempo. Por outro lado, a pecadora, que não tem nome, apenas pecadora. E vemos que Simão era um homem que conhecia muito bem a lei mosaica, mas vamos perceber ao longo do texto que ele conhecia esta lei de forma exterior, não interior. Jesus chama a atenção de Simão no sentido de que quando Jesus entra na sua casa, Simão não o recebe como deveria ser recebido. Lavar as mãos, ter o cabelo ungido com perfume, recebido com um beijo na face. E já a pecadora não. A pecadora recebe Jesus de uma forma totalmente diferente. A pecadora que nada diz, ela apenas pratica. Ela não se preocupa com as palavras, mas se preocupa com o gesto. E este gesto da pecadora nos mostra que ela chorou muito, muito, por causa das suas lágrimas, pôde lavar os pés de Jesus. Mostra o seu mais profundo arrependimento de tudo aquilo que ela fez na sua vida. Encontramos tantos irmãos e irmãs que depois de um exame de consciência, eles também choram muito. Quantas lágrimas, meus irmãos e irmãs, eu já pude presenciar durante as confissões. Irmãos e irmãs que entraram como pecadores e através das suas lágrimas, eles puderam sair santificados. O poder da lágrima, um sentimento que vem de dentro para fora, um arrependimento total. Note que São Lucas também, quando fala da terceira negação de Pedro em relação a Jesus,
Quando Jesus olha para Pedro, Pedro vai chorar. E por que que Pedro chora? Porque Pedro vai sentir no seu coração a misericórdia de Cristo Jesus expressa através do seu olhar. Nas confissões, percebemos que ali não está o sacerdote, não está a figura do padre, mas a própria figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo que está ali, escutando os pecados do penitente, para assim, através da absolvição, mostrar todo este amor, toda esta misericórdia que emana de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao final do texto do Evangelho, Jesus vai dizer para a pecadora: vai, a tua fé te salvou. Assim também, meus irmãos e irmãs, quando nós fazemos uma verdadeira confissão, um verdadeiro arrependimento, a nossa fé, com certeza, nos traz uma vida nova, nos faz sermos homens e mulheres novos e novas para Deus. O texto do Evangelho mostra a diferença da acolhida. Jesus, que é bem recebido, bem acolhido na casa do fariseu, e a pecadora que é rejeitada. Aqui nós vemos a diferença entre o acolher pela imagem da pessoa, pela exterioridade, mas também o acolher pela interioridade. O texto fala que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós devemos acolher a todos de igual maneira, do mesmo jeito. Quantas vezes encontramos pessoas que fazem acepção de pessoas por sua posição social, por aquilo que elas estão vestidas, mas se esquecem de olhar para o interior daquela pessoa. A historinha contada no início da reflexão nos mostra que aquilo que nos aproxima de Deus é justamente aquilo que está dentro do ser humano. E é justamente sobre isto que a primeira leitura de hoje nos fala. O apóstolo Paulo está dando conselhos ao jovem Timóteo, para que ele possa ter a sua vida totalmente pautada na palavra de Deus. A primeira leitura nos mostra que os jovens também devem ser acolhidos de igual maneira na nossa comunidade. Nós não podemos excluir os jovens por causa da sua pouca idade, por causa da sua pouca experiência. Pelo contrário, nós precisamos acolher os jovens como eles são, com as suas novidades, com os seus sonhos, com os seus anseios, porque afinal o jovem, eles são os continuadores e o futuro da nossa igreja. Dom Helder Câmara, de saudosa memória, já dizia: a igreja, o jovem só será igreja quando a igreja for jovem. Portanto, nós precisamos, meus irmãos e irmãs, acolher a todos, sem distinção de sexo, cor ou religião. Todos aqueles que se abrem à graça de Deus e ao acolhimento da sua palavra, deve ser muito bem acolhido. Por isso, que sempre no início da celebração, eu procuro dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos e irmãs, sejam eles presentes aqui na Basílica Santuário de Nazaré, ou mesmo aqueles que estão nos acompanhando através dos nossos veículos de comunicação. Afinal, para Deus e Nossa Senhora de Nazaré, todos esses irmãos e irmãs são bem-vindos. E olhando para a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, nossa mãe, ela que não fez acepção de pessoas, mas pelo contrário, acolheu a todos, que nós possamos seguir o seu exemplo, sermos atenciosos, carinhosos e misericordiosos. Portanto, meu irmão, minha irmã, configure a sua vida à vida de Nossa Senhora de Nazaré, ela que nos ensina a amar a todos, sem distinção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.